Olá irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. Depois de um tempo sem trazer vídeos aqui no YouTube, eu volto agora nesse novo momento do canal, trazer mais vídeos, mais informações, mais entendimentos no sentido que faz com que a pessoa seja um remanescente, porque essa é a ideia do canal. A ideia do canal é trazer o corpo do Messias e o sangue dele, porque é somente através disso, é somente através do corpo e do sangue dele que nós temos acesso à vida eterna, sem o qual nós não conseguiríamos entrar no reino dos céus. Quem pensa que eu preciso buscar a minha salvação, eu preciso fazer algo para ser salvo, nunca nós conseguiríamos fazer alguma coisa para ser salvo. Não temos condições humanas, como nós estamos no estado humano agora, e conseguir alguma coisa nesse nosso corpo pecaminoso, nossa mente, em tudo. E somente através do sacrifício dele e dele ter entregue o seu corpo e o seu sangue em favor de nós, que devemos comer disso. Esse é um alimento espiritual, não é um alimento físico, logicamente, um alimento espiritual, que assim a gente consegue andar nos passos que ele andou, caminhar no caminho que ele caminhou. Então nesse momento eu digo que eu humildemente peço ao Criador que eu possa trazer esse material, trazer essas informações, que é o corpo do Messias, que é o verdadeiro alimento. Como ele disse num outro momento, né? Ele estava caminhando com os discípulos e tinha uma multidão atrás dele. Aí ele falou assim: trabalhai pela comida que permanece para sempre. Trabalhai pela comida que permanece para sempre. E qual é a comida que permanece para sempre? Será que a gente tem algum alimento que permanece para sempre de verdade? É algum alimento com conservante? Não, claro que não. Ele estava falando do corpo dele, do pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu. E eu trago aqui uma sombra das coisas futuras falando sobre isso. Eu estou fazendo só uma introdução, porque depois eu vou passar aqui a fazer todo um discurso sobre a passagem que o Messias se encontrou com Nicodemos, que tem mensagens impressionantes, muito boas ali, ocultas, que o Salvador permitiu que fosse escrito pelos apóstolos ali, pelos discípulos dele, mas toda a mensagem que o Salvador falava, a maioria, vamos botar assim, 90% era oculta. Ela era entre parábolas, eram mensagens que não era para as pessoas que não eram do Espírito saber, porque existe uma seleção do reino dos céus, ele é seletivo. É só para aqueles que têm ouvidos para ouvir, é só para aqueles que são a cevada, a primeira colheita, entende? Não é para pessoas que têm coração duro. Então o Espírito, ele precisava ser oculto, o entendimento precisava ser oculto e ser revelado somente para os pequeninos, somente para aqueles que são o bebê, a criança, o inocente de coração. Então a sombra das coisas futuras que eu ia trazer aqui agora é o seguinte, é que ele disse para trabalhar pela comida que não perece, mas que permanece para sempre. E ele é o pão que desceu do céu, certo até aí? Existiu um pão que desceu do céu, que se chamou maná, que era semelhante a um pão, que desceu literalmente do céu, choveu como se fosse um miolo de pão, caindo, que era para alimentar o pessoal lá de Israel que saiu do Egito. E aquele pãozinho, aquele miolinho de pão que se chamou maná, ele estava simbolizando quem? É claro, ele estava simbolizando o Messias. Aquele pão que desceu do céu, ele estava simbolizando o Messias que haveria de vir no futuro. O Criador, ele orientou Moisés a fazer uma arca da aliança. A arca da aliança foi feita, os levitas tinham que carregar, somente os levitas eram responsáveis por carregar a arca da aliança, etc, etc. E na arca da aliança o Criador pediu para colocar algumas coisas ali, que era o seguinte: os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos estavam ali, a vara de Arão, porque Arão ele andava com um cajado, e o cajado dele floresceu no deserto. Tem toda uma história, eu vou falar mais para frente sobre a arca, mas agora eu quero falar sobre o pão somente. Mas então tinha o seguinte: os 10 mandamentos, a vara de Arão que tinha florescido, e o maná. O maná estava ali dentro também. O Criador pediu para Moisés catar um pouco de maná e colocar dentro da arca da aliança e deixar lá. E deixar absolutamente lá, pronto. O Criador, ele pedia também para se alimentar do maná, a todas as tribos de Israel, e se alimentar no dia de hoje. E pronto, e não guardar o maná para comer amanhã. Nada de guardar. Isso estava simbolizando que você não tem que segurar o Messias. Quando você comer o corpo do nosso Messias, não tem que ficar só para você. Você tem que pegar, tem que buscar o entendimento dele naquele dia, e amanhã você tem que almejar o corpo dele mais ainda, você tem que almejar o entendimento dele, os caminhos dele. O corpo dele simboliza tudo. O caminho, os passos que ele teve. Ele se abnegou de muita coisa, você também vai precisar fazer isso. Ele falou de um jeito manso, você vai precisar fazer isso também. Ele perdoou, ele amou, etc. Deu a sua vida.
Se alguém quer ser salvo, tem que ser igualzinho a ele. Um exemplo é os discípulos. Os discípulos, depois que o Salvador morreu e ele subiu aos céus, a mesma coisa aconteceu com os discípulos. Eles se deram, se entregaram até literalmente a vida. Eles eram o povo do Espírito, o povo do entendimento. Eles eram literalmente o vento, os 12 discípulos, né? Que depois seguiram fazendo a obra de anunciar a salvação, as boas novas, a mensagem da cruz. Então, voltando ao maná. Então, a mensagem, olha que interessante. A mensagem era para não pegar e juntar o maná, ou seja, o pão que desceu do céu, né, na época lá, e guardar para o dia de amanhã. Porque assim a gente já tem em casa, a gente fica comendo ali, a gente não volta para colher. Mas não, a mensagem era para ter naquele dia e depois você almejar aquele alimento novamente. Entende? Assim todos os dias. Era proibido guardar. A gente já vê hoje que a mensagem, então, é proibido guardar a mensagem do Salvador hoje, o entendimento dele hoje no nosso coração e não repassar. E literalmente eles repartiam o corpo do Messias. E era assim que tinha que ser, não tinha que ficar guardando nada. A outra coisa do pão que desceu do céu, uma mensagem interessante, que falando nos dias de hoje que a gente tem que se alimentar com o corpo do Messias, é exatamente o maná que Moisés escolheu e colocou dentro da arca. Esse maná que Moisés escolheu e botou dentro da arca, a mando do nosso Criador Yahweh, ele não estragava. Ele literalmente não estragava. Ele ficou anos e mais anos ali dentro da Arca da Aliança. E por que isso? Porque é exatamente se mostrando a mensagem que o Salvador falou, trabalhar para a comida que permanece para sempre. Aí essa mensagem lá de Moisés, ela fecha exatamente quando o Messias fala isso para Pedro ali. Trabalhar pela comida que, não pela comida que perece, mas pelaquela que permanece para sempre. Houve algum alimento que permaneceu sem estragar, e se pudesse, ficaria para sempre? Houve o maná, que foi colhido ali estrategicamente para a profecia se cumprir no Messias, quando ele morreu, e espiritualmente o corpo dele está aí, para todos, permanecendo para sempre. O corpo dele. Inclusive, nem o corpo dele deteriorou, ele ressuscitou, nem o corpo dele, como nós, por exemplo, quando nós morremos, a gente é enterrado, nosso corpo é deteriorado lá na terra. Nem isso ficou deteriorado, até o corpo dele físico, até o físico, o alimento que permanece para sempre é o corpo espiritual dele, que nós se alimentamos, que é o entendimento. Entendeu até aí? E o corpo físico dele? Mas o corpo físico dele deteriorou. Não, ele ressuscitou e subiu ainda, voltou para o céu. Então, ele literalmente é eterno, ele está eterno, até o corpo do Messias é eterno. Para vocês verem como é impressionante a mensagem, né, da vinda do nosso Salvador, nos resgatando, e está tudo encriptado, sabe? Está tudo assim, como eu posso dizer, tem que se decifrar, tem que ter um entendimento para decifrar as mensagens. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, que eu espero para trazer uma mensagem, eu espero aqui que o entendimento do meu Criador, do nosso Criador, aliás, que ele venha falar profundo comigo. Eu não trago mensagens aqui no canal porque eu quero encher o canal de vídeos, 200, 300 vídeos, não sei quantos vídeos. Eu assisto alguns canais, né, alguns eu já até assisti, não assisto mais, que eram até muito bons espiritualmente falando e tudo, mas chegou um momento que esses canais começaram a ganhar uma notoriedade tão grande, e aqui, né, o YouTube ele monetiza, né, tem a questão de monetizar os seus, ou seja, pagar pelos seus vídeos que você faz, que o público quer sempre material. Mas quando se refere ao nosso Criador, não depende de nós falar alguma coisa. Depende dele mover o entendimento dele em nós, nos incomodar, ou seja, todos nós, você que está ouvindo aqui, todos nós, e aí sim você falar. Porque quem é do entendimento, quem é do Espírito Santo, quem é desse entendimento, né? Ele é movido pelo Criador, não é movido pela gente. Hoje eu quero falar isso, hoje eu quero falar aquilo, hoje eu vou caçar alguma coisa aqui para falar. Não, eu estou sentindo incomodado para falar isso e aquilo, sabe? Essa passagem aqui. E você vai lá e medita aquela passagem, você começa a entender de uma forma, extrair literalmente essa palavra. Você tira de dentro daquelas letras, você começa a extrair uma energia, um alimento, melhor dizendo, um alimento tão interessante para você, que o Criador, foi Ele que te deu. Porque são palavras, são linhas. E aí quando você lê profundamente, com o entendimento do nosso Pai, do nosso Criador, você começa a perceber isso. Começa a perceber que o Criador falou contigo de um modo diferente. E tudo que Ele fala para você, ali no sentido de crescimento espiritual, isso é para repassar. Literalmente é para repassar. Então tem certos canais que eles vivem de novidades aqui no YouTube. Vivem falando muita coisa, e chega a sair do entendimento, a gente vê que é a pessoa falando. Como, por exemplo, tem pessoas aí que falam que o Salvador foi crucificado por alienígenas. Sabe, que houve um portal dimensional onde os demônios saíram de um canto do universo e chegou até o momento da cruz e
e crucificou, encarnou nos romanos ali, sabe? Coisas absurdas. Tem muitos canais que só vivem falando só de gigantes. Outros canais que só vivem falando, trazendo hype, sabe? Hypes quer dizer coisas da novidade ali, aquela hashtag, aquela situação. Então, falar sobre portais dimensionais o tempo inteiro, falar sobre gigantes, satanás, só sobre serpentes, sobre coisas ruins o tempo inteiro, isso traz muita notoriedade. Então, o que acontece é isso, sabe? Muitas pessoas elas vivem trazendo isso o tempo inteiro. Eu acho que o mover do Criador é quando o Criador quer, é quando o vento fala. Por isso que eu vou trazer a mensagem aqui do Salvador em Nicodemos, que ele fala exatamente isso. Ele fala sobre o vento sopra, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vai nem para onde vem. Assim é todo aquele nascido do entendimento, nascido do Espírito. Ele é como o vento, precisa o vento soprar. Ouve a voz, mas não sabe de onde vem. Eu não posso chegar e falar assim, vento, sopra agora para mim porque eu quero. Entende? Então, tem pessoas que estão o tempo inteiro colocando mensagem, a gente vê que não tem entendimento. Então, eu fiquei sem falar por um tempo nesse canal por causa disso, porque eu esperei o entendimento falar comigo. Eu esperei o Criador me trazer novas mensagens do entendimento. Eu literalmente me recuso a trazer mensagem do meu próprio entendimento, né? Porque eu vou errar, eu vou falhar. Quando fala do nosso Criador, eu preciso que a mensagem venha dele. É como se a gente sentisse o peito inchado, cheio, querendo sair alguma coisa de você. E você começa a ficar cheio, e é o momento. É o momento de você jogar aquela palavra. E nesse momento, segundo momento agora do canal que eu vou trazer, né, com o encontro de Nicodemos e o nosso Salvador Yahushua, que vai ser bem interessante. Muitas mensagens espirituais existem ali, muita coisa ali que ficou oculta, que as pessoas leem e não conseguem discernir exatamente, e vai ser muito importante.